quem sente dor, o tempo é inimigo. Cada minuto é insuportável. Momentos de aflição e tortura. Quando os limites da medicina se esgotam, o poder de Deus entra em ação. Está no ar o programa Corrente dos 70. O lúpus é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, cujos sintomas podem surgir em diversos órgãos do corpo, de forma lenta e progressiva ou mais rapidamente. As causas dessa doença ainda não são conhecidas. A teoria mais aceita é que fatores externos estejam envolvidos na ocorrência dessa condição, principalmente quando há predisposição genética e o uso de alguns medicamentos. Na medicina, são reconhecidos 4 tipos de lúpus. Os principais são o cutâneo, que se manifesta apenas com manchas na pele, principalmente em áreas que ficam expostas à luz solar, como rosto, orelhas, colo e braços. E o sistêmico, no qual um ou mais órgãos internos são acometidos. A doença, em casos graves, se não tratada adequadamente, pode matar. Quando a pessoa tem lúpus, ela pode ter diferentes tipos de sintomas em vários locais do corpo, pelo fato de a doença afetar o sistema imunológico. Alguns sintomas são gerais, como a febre, emagrecimento, perda de apetite, fraqueza e desânimo. E outros mais específicos de cada órgão, como dor nas juntas, manchas na pele, inflamação da pleura, hipertensão e problemas nos rins. O tratamento é indicado pelo médico de acordo com o tipo da doença, sintomas apresentados e frequência com que acontecem. Apesar de não existir um tratamento capaz de curar o lúpus, o médico pode indicar o uso de alguns remédios, que ajudam a aliviar os sintomas durante os períodos de crise. O lúpus pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, principalmente entre 20 e 40 anos. Estimativas indicam que existem cerca de 65 mil pessoas afetadas pela doença no Brasil. As mulheres são as mais acometidas pela doença, que também é responsável pelo maior número de internações hospitalares na rede dentro da reumatologia. Que a luz de Deus ilumine a sua vida. Você que está sofrendo, tem um familiar sofrendo, está em cima de uma cama, está aí num hospital me assistindo, está aí debilitado, sofrendo, como você viu na matéria, com a doença degenerativa. Você sabe quantas pessoas padecem por causa de uma doença? É pessoas que estão em cima de uma cama, num corredor de hospital, como você vê, morrendo aos pouquinhos, se decompondo vivo por causa de uma doença degenerativa. Minha amiga, meu amigo, você não precisa ser assim, não precisa ser assim. Você vai conhecer a história da Sinclair, que quando nos procurou, ela estava vindo de um hospital, um diagnóstico de lúpus, com a perna cheia de ferida, não sei se nós temos imagem, mas você vai conhecer o antes e o depois dela, é muito forte. Essa mulher não tinha muita chance. Os médicos disseram, você vai se degenerar. Olha aí. Isso aí são feridas na perna. Olha, tá vendo? Ela estava apodrecendo, caindo um pedaço do corpo dela. Imagens pesadas, fortes. Mas isso se repete, isso está acontecendo na vida de milhares de pessoas. Mas ela chegou na corrente dos 70 com uma imposição de mãos. A história dela mudou. Assista o caso dela. Como é que é o seu nome? Sinclair. Quando eu cheguei aqui, eu tinha vindo direto do hospital, tinha tomado tramol, dipirona e a dor não passava. Eu vim direto do hospital pra cá. Você veio direto do hospital? Eu tomei tramol lá, dipirona. O que aconteceu? Eu tenho umas úlceras. Olha só as úlceras. Filma ali, meu filho, pega ali. Olha as úlceras. E você veio pra cá como?
vim moendo de dor. E eu tinha tomado Tramol e Dipirona. E eles não descobriram de jeito nenhum o que era. Sabiam que era do lúpus, falavam que era do lúpus, mas não sabiam por que tinha dado aquelas feridas. Foi uma dor, assim, de eu passar a madrugada inteira acordada. Vontade de pular, eu moro num apartamento, deu vontade de pular da janela de tanta dor. Era a noite inteira acordada, um sofrimento terrível. Os médicos disseram o quê diante desse quadro, desse problema grave? Falou que não tinha cura, que era só o tratamento e que as feridas estavam necrosando e que eu poderia perder minha perna. Diante desse quadro terrível, como é que a senhora se viu? Como é que a senhora lidou com isso? Eu estava afastada da igreja, né? E aí eu pensei que eu ia morrer, que eu ia perder minha perna. Eu já não estava trabalhando, já não estava tendo vida, né? Só sofrimento mesmo. Foram 6 meses sofrendo. Aquele dia que a senhora chegou aqui lá do hospital, como que foi? O que despertou a senhora para vir para a Corrente dos 70? Eu já tinha ouvido falar, né, das reuniões, como já tinha vindo na igreja. E aí eu e meu marido falamos assim, vamos lá, porque a gente já tentou de tudo, mas a gente ainda não tentou ir na igreja e pedir ajuda para Deus. Foi no dia que a gente veio na igreja, que teve essa oração, que o Senhor determinou a cura. Preste atenção, minha filha. Você vai começar esse tratamento aqui agora, porque a partir de agora, essas feridas vai secar tudo. Você está curada já. Amém. Jesus já fez o milagre, entendeu, minha filha? E aí o Senhor orou e naquele dia eu consegui dormir. E aí eu usei a fé e os medicamentos que eles passaram, vindo, obedecendo aqui, fazendo uma corrente certinha. E aí de lá pra cá, minha perna... Eu achei que eu ia chegar ao final do ano sem a minha perna. E aí quando foi no começo de dezembro, a perna estava totalmente cicatrizada, eu curada. Eu fiz o exame para poder saber se eu tinha lúpus mesmo, o exame deu negativo. Você foi curada do lúpus, a perna. Levanta um pouquinho aí, mostra aí. Olha aí. Ficou a cicatriz para dar testemunho. Você tem alguma dor? Nada. Toma remédio? Não. Tem mais nada? Nada. Qual foi a sua maior conquista até agora? A minha maior conquista é o Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo? Sim. Está com a sua vida totalmente transformada. Totalmente transformada. Curada no corpo e curada na alma. Curada na alma, sem sofrimento nenhum. Foi a sua fé. Lúpus tem cura para a fé. Eu fui diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico, mas na corrente dos 70 eu fui curada. Venha participar para ser curada também. Está aqui, ó. Impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu te mostro a palavra e a testemunha. Ela é um testemunho e hoje é testemunha porque está batizada com o Espírito Santo. Foi a sua fé. Você tem assistido histórias extraordinárias, fortíssimas. Você que está aí me assistindo doente, tem um familiar doente, você que está em cima dessa cama debilitado, você se entregou. Você é uma pessoa católica, espírita, evangélica, mas você tem se entregado. Você aceitou o histórico hereditário como sendo uma coisa normal. Você aceitou ver o seu familiar usuário de droga, depressivo, ou com uma doença degenerativa, ou uma doença hereditária, uma doença que já está na sua família. Aí você liga a televisão, você vê histórias extraordinárias de pessoas que, como a senhora, como o senhor, enfrentou problemas até piores, pessoas que eram para estarem mortas, ouviram isso da boca de médico, de especialista, viram isso no resultado de exames, estão aqui testemunhando o poder de Deus, provando que a palavra final não é essa que a senhora se entregou, de que não tem mais jeito, de que é hereditário, que você tem que aceitar na família. Não! A palavra final é de Deus. E sabe qual é a palavra que Deus diz? Olha só, imporão, essa palavra está nas nossas mãos, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados.
Se eu colocar a mão na sua cabeça, você vai ser curada. Não quero saber sua religião, não. Se você crê, o que você precisa para alcançar o milagre é crer na palavra. Então deixa de lado seus preconceitos, sua religião. Venha, eu quero a senhora aqui, eu quero o senhor aqui nessa terça-feira. Determina aí dentro de você agora. Terça-feira é o dia do meu milagre. Você vai conhecer a história agora da dona Rosemary, né? Rosemary. Forte demais. Ela já sofreu um acidente de moto, ela já tinha enfrentado o lúpus, venceu o lúpus por meio da fé, aí viajando com o marido, sofreu um acidente. Acidente que era para ter levado, ela perdido a vida, perdido os movimentos, ela rachou o crânio. Os médicos dizem que ela teria sequelas gravíssimas para o resto da vida. Surpreendente, essa mulher que um dia, aqui na corrente de 70, ela já tinha vencido o lúpus, ela também superou mais esses traumas que poderia ter deixado sequela, e o que ela tem agora é algumas cicatrizes, só para testemunhar o poder de Deus. Isso é o que a fé faz. Assista. Qual o nome da senhora? Rosemary. Dona Rosemary? Mascarenhas. Seu Mascarinha. Dona Rosemary, conta pra gente, a senhora travou uma guerra, né? Chegou, quando começou a primeira vez, chegou por causa de uma situação, uma doença terminal. Venceu. Depois teve outro problema, venceu de novo. Olha só o que é a fé. Conta pra gente, quando a senhora chegou, a senhora veio por quê? Porque eu tinha uma doença chamada lúpus, que ela é autoimune. E não tem cura. Não tem cura. O médico já tinha dito que eu não tinha cura e só esperar para morrer mesmo. Dói do fio de cabelo ao dedinho do pé inteiro e lateja o corpo inteiro. Eu vivia mais tomando soro, eu trabalhava, mas com soro do lado, porque doía muito, até piscar o olho doía. A senhora é uma paciente terminal? Sim. E toda vez que eu estava ruim mesmo, aí sempre alguém chegava e falava assim, olha, um amigo meu morreu tem 2 meses. Como a senhora chegou na corrente 70? Então, aí foi um dia que eu falei com Deus assim, Senhor, a minha vida está um lixo. E falei assim, ou o Senhor muda a minha vida, ou o Senhor me mata. Porque eu não tenho coragem, já tentei, mas não consegui. Então, o senhor faz isso, por favor. E fui dormir chorando, eu apaguei. No dia seguinte, uma amiga mandou uma mensagem, vamos numa reunião? Aí eu falei, 1h dessa, me chamando para ir para a reunião, era 6 da manhã. Eu falei, nem pensar, eu falei para ela, imagina, eu estou cansada, porque a noite inteira eu batalhei, né, com Deus. Eu falei, imagina, eu vou dormir, porque eu estou cansada. Ela assim, me desculpa, eu não queria te atrapalhar. E no que eu virei, eu ouvi uma voz assim, você me pede as coisas e me dá as costas. Aí eu dou um pulo na cama e fiquei olhando assim, tudo escuro do quarto. Falei, tá vendo, Deus? A situação tá tão ruim que eu estou ouvindo vozes. E fiquei parada, esperando o que ia acontecer. E eu falei, essa voz está muito diferente. E eu nem tinha entendimento. Eu falei, é Deus falando comigo. Aí mandei mensagem para ela, que horas vocês vão nessa reunião? Ela falou o horário, aí eu falei, eu vou estar na tua porta. E ela não acreditou. Mas quando ela abriu a porta, que eu moro de frente, eu estava na porta. E quando, gente, olha, eu odiava o Bispo Macedo. Eu podia ouvir tudo, menos o nome dele. Eu era o cúmulo de... Se eu estivesse passando aqui na frente, a Igreja Universal, eu atravessava a rua para não passar na mesma calçada. E foi aqui, quando eu coloquei meus pés, que eu falo, daquela porta para trás, era tudo cinza. Quando eu coloquei aqui, eu senti um alívio, uma paz tão grande, que eu falei, Senhor, onde estou? E na hora que começou o culto, fecho o olho, eu queria ficar com o olho aberto, mas eu obedeci. E aí, quando cantava, eu me senti no céu. Eu falei, eu procurei isso a vida inteira, e olha onde estou. O Senhor me trouxe aqui. E eu, daquele dia, fui curada. Nunca mais eu tive uma dor, nem dor de cabeça. Curada do lúpus? Do lúpus total. Então, naquele dia eu criei e falei, Senhor, o Senhor levou, eu estou entregando tudo nas suas mãos. E aí, depois disso, veio o quê? Dia 30 de dezembro agora de 2023, nós 2 sofremos um acidente de moto, e alguém atravessou na nossa frente. Foi grave? Foi, eu fraturei o crânio, tive afundamento de crânio, fraturei todo o rosto, todo.
O meu céu da boca ficou pendurado. Eu fiquei 3 dias desacordada, eu não vi nada, eu não sei de nada. A gente só sabe o que o policial contou, que ele puxou nas câmeras, porque ele também desmaiou. Nós estávamos voltando de uma semana de férias de Curitiba, vindo pela BR-116, chamada Rodovia da Morte. Mas a gente já passou por ela várias vezes, nunca aconteceu nada. Um outro motociclista, numa moto menor, ele atravessou na minha frente e nós batemos em T. Eu quebrei os 2 braços, está aqui, ó, barras de ferro, estou aqui, placas de ferro, pinos. A gente desmaiou, ela teve afundamento do crânio e, de uma forma milagrosa, como foi dito, inclusive no dia que nós fizemos a cirurgia, eu fiz a cirurgia dia 3, ela fez a cirurgia dia 3 de janeiro, dia 9 de janeiro. O médico que fez, a equipe médica que fez a cirurgia nela, falou: Mascarenhas, a equipe fez tudo o que podia ser feito. Demos o melhor de nós. Agora acontece que a gente não sabe quando ela voltar, se ela vai estar cega, surda, muda ou se não vai se reconhecer por causa da parte cognitiva. Depois dessa notícia que ele deu, era para eu entrar em pânico, mas eu fiquei em paz. Eu senti paz, eu falei, não, ela vai voltar. E o meu irmão, que é médico, oftalmologista, estava ao lado dela, aguardando ansiosamente a hora que ela ia abrir os olhos e voltar, né? E quando ela abriu os olhos, o meu irmão começou a fazer uns testes cognitivos, ela começou a lembrar de coisas da infância, começou a falar de coisas, e ele ficava fazendo assim e tal, todos os testes, falou, meu, você está perfeito. E qual a sequela que ficou? Então, eu voltei, né? Eles falaram isso, que eu poderia não tá cega, surda, muda, e não saber nem quem eu sou. Até ele falou, se você falar assim, quem são vocês? Ele falou, já sabia que ali acabou. Você ia vegetar para o resto da vida. Não, eu acordei falando. E eu tenho que falar isso. A minha filha, ela sabe de eu falar tanto da água, do tratamento. Ela pegou e falou, minha mãe confia tanto, eu vou levar e vou ungí-la. Ela falou, usou a fé. Ela usou a fé. Ela, mãe, eu te ungi. Falei, Senhor. Porque meu rosto, todo mundo falava que eu era, não ia voltar. Minha irmã falou, deu até tremedeira no corpo dela. Não tinha. Ali foi depois que eu acordei. Que eu falei, devia ter batido foto na hora. Ela falou, como assim? Eu falei, porque eu tenho que dar um testemunho. Eu tenho que glorificar a Deus. Por enquanto eu estou sem o olfato e o paladar. Mas eu falo, todo mundo me pergunta, ai, mas se eu falo sem paladar? Eu falo, está na mão de Deus. Quem te manteve? Para quem me curou de lúpus e para quem salvou a nossa vida, eu não duvido. Agora, fala uma coisa para gente. Qual é a maior vitória, a conquista de vocês? Foi a cura do lúpus, o livramento? Não. A minha maior conquista, e eu não troco por nada desse mundo, é o Espírito Santo. E o senhor? Também. É a sua fé que tem mantido vocês. É a sua fé. Obrigado pelo testemunho. O que fez a diferença nessas pessoas não foi a sorte. Não tiveram sorte, não. Tiveram atitude. Você também pode ter a mesma atitude que elas. Elas assistiam um programa, receberam um convite como você que está aí assistindo. E elas creram que Deus estava falando com elas. Deus está falando com você. Olhe para mim. Deus está falando com a senhora, Deus está falando com o senhor. Essa doença não precisa ser para a morte, pode ser para a glória de Deus. Você crê que a palavra de Deus é verdadeira? Na mão de cada um dos 70 está a palavra. O Senhor Jesus disse para impor as mãos sobre os doentes para eles serem curados. Você tem fé para chegar aqui nessa terça-feira? Eu quero a senhora aqui, eu quero o senhor aqui. Ou eu, ou um dos 70, nós vamos impor as mãos sobre a senhora com a palavra e vamos determinar que se cumpra o que está escrito. Você vai acompanhar essa matéria agora. Nessa matéria você vai entender um pouquinho mais sobre esta fé que faz a diferença e é o diferencial entre muitas pessoas com os mesmos problemas perdem a vida, enquanto que dentro da corrente dos 70, as mesmas doenças, os mesmos problemas, os mesmos diagnósticos se transformam em grandes testemunhos para a glória do nosso Deus. Uma fé que transforma. Pegou um dia ali e ela voltou. Aí eu falei, meu pai, obrigado, eu tenho som. Tocou com óleo na cabeça da criança e ela voltou.
Ao perceber a cura, as lágrimas não puderam ser contidas. A senhora está chorando? Eu tô porque eu não tô mais com dor, pastor. Eu tava com muita dor no meu corpo. O choro não de tristeza, mas sim do alívio. Viu o Espírito Santo? Recebi. Depois que eu estou aqui, ó, ajudando vocês, ó. Tô pronto para ajudar vocês. Estas pessoas enfrentaram momentos difíceis, foram desenganadas pela medicina e se viram frente a frente com a morte. Minha filha tem 1 ano e 5 meses. Sexta ela foi dormir ótima. Sábado, dia 6, ela acordou com muita febre. Estava com 40 graus de febre. E quando eu vi 3 profissionais da saúde, não tinha respiratório, não tinha oxigênio no hospital, eu vi que eu ia perder minha filha. Ela estava entrando em óbito. Tá. Naquele momento desesperador, você só lembrou da unção com óleo. Sim, eu venho toda terça-feira. E eu sei que a corrente de 70 ela foi essencial na minha vida, senão eu ia perder ela. Como é que tá? Tá ótimo, o médico pediu um monte de exame, graças a Deus não deu nada. A fé, quando alicerçada à prática da palavra de Deus, traz resultados surpreendentes, como o caso do Gilberto, que chegou a ser desprezado pela família. Devido ao abandono da minha família, eu com 12 anos eu conheci o cigarro. Aos 13, entre 13 e 14 anos eu conheci a bebida. Aí me afundei. Ele se entregou aos vícios, não era feliz na vida amorosa e chegou a ser desenganado pela medicina. Foi desenganado. Cirrose. Ele falou, pode levar embora que a medicina não tem recurso para ele não. O que ele tem, a cirrose, já comeu todos os fígados, renderam, o álcool já está no sangue. Já não tem nem como fazer exame de sangue mais. É só esperar morrer. Só esperar. Ele deu 3 semanas. 3 semanas? 3 semanas. Recebeu imposição de mão. Quando eu recebi essa imposição de mão, é outra vida. Foi curado da cirrose? Da cirrose, do tumor que eu tinha nas costas e o maldito vício que me acompanhou 22 anos. Eu fui curado e liberto. Quando não se tem onde buscar ajuda, a fé é a saída. A senhora estava lá na Santa Casa? Tô vindo de lá. A senhora ficou quanto tempo? 3 horas pra marcar o ortopedista e não 3 horas. consegui. Quanto tempo a senhora estava com dor? Tô com 2 meses. Perdeu o trabalho dela porque 2 meses estava com dores horríveis. Tá sentindo o que agora? Não tô sentindo nada, tô sentindo bem, pastor, que eu não tô mais com dor, não tô nada, não aguentava fazer isso. Corrente dos 70, uma corrente pela vida. Para você que se encontra sem esperança e desenganado pela medicina, nesta terça-feira será o dia da sua cura. No Templo dos Maiores Milagres, às 7h10 da manhã, ao meio-dia, às 15 ou às 20 horas, na Avenida João Dias, número 1800, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. São com histórias como essas que você assistiu aí que eu chego aqui falando para a senhora, olhe para mim, deixa eu virar para essa câmera, olhe para mim. Você não precisa perder a sua vida para essa doença. Você não precisa perder o seu familiar para essa doença. Você não precisa se entregar a esse diagnóstico, a esse resultado, a essa palavra que você ouviu. Agora você precisa levantar a sua cabeça e lutar. Terça-feira é o dia do seu milagre. Tem fé para estar aqui terça-feira, para passar por esse corredor, para receber essa imposição de mãos? Foi Jesus que disse, impõe as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. Eu creio, você crê? E eu estou mostrando o resultado. Você viu a história, cada uma é mais forte que a outra. Pessoas que não eram nem para estarem vivas, mas estão aqui, testemunhando. Eu quero a senhora aqui terça-feira, eu quero o senhor aqui. Bom, eu estou chegando ao final da minha participação, mas eu quero terminar falando de domingo. Domingo é o dia que nós nos reunimos. Todas as reuniões que acontecem na Igreja Universal se reúnem no domingo. É a concentração de fé e milagres, 9h30 da manhã. E nesse domingo nós teremos a condecoração dos heróis. As nossas forças, todas as forças, né, militares, a polícia civil, militar, polícias, os policiais que cuidam dos presídios, né, os bombeiros, os socorristas, todos, seguranças privadas, segurança pública, todos esses homens e mulheres que têm dedicado as suas vidas em prol da segurança da sociedade. Você vê que tem casos, como tivemos há poucos dias, de um bombeiro que
lutando para salvar a vida de pessoas dentro do incêndio, perdeu a vida dele. Pessoas que dão a vida pelo próximo. Coisa forte, né? Então essas pessoas merecem o nosso respeito e mais, merecem ser condecoradas, ser honradas. E nós estaremos realizando, se você faz parte de algum órgão público de segurança, conhece alguém de qualquer dos segmentos, você está convidado, você e sua família, para vir receber essa honra e uma oração especial pela proteção. Assim como vocês lutam para proteger os outros, só Deus para guardar e proteger a de vocês, dos seus familiares. Nesse domingo, na concentração de Fé e Milagres especial, com essa condecoração dos heróis, às 9h30 da manhã, aqui na João Dias, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, no Templo dos Maiores Milagres, a Catedral da João Dias. Eu convido você e toda a sua família. Peço que você convide, se você conhece pessoas que são da área da segurança pública, em qualquer segmento, convide ela para vir nesse domingo receber essa bênção especial, tá bom? Bom, eu vou deixar você com o intervalo que fala desse propósito especial e o convite para que você esteja conosco nesse próximo domingo. Movidos pelo dever de servir e proteger, os integrantes das Forças Armadas, Forças de Segurança Pública e instituições de justiça escolheram sua profissão para defender o país e a sociedade com o sacrifício da própria vida. Eles são autoridades, mas também são seres humanos que enfrentam desafios da profissão e suas lutas pessoais. Por isso precisam da direção de Deus e reconhecimento valorativo por parte da sociedade. Reconhecendo a necessidade espiritual e o valor destes profissionais, a Igreja Universal do Reino de Deus, através da Capelania UFP, realizará uma condecoração a esses heróis da vida real. Domingo, dia 25 de agosto, a condecoração dos heróis das Forças Armadas, Forças de Segurança Pública e instituições de justiça e seus familiares. Às 9h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro.